pequeno versículo, né? E, em seguida, Emmanuel traz um texto que nos chama a atenção dentro daquilo que foi lido no versículo. Então, é um livro fantástico, é um livro que nos apraz muito falar sobre ele. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 77, intitulado Convém Refletir. Olha que Emmanuel, nesse texto, ele dá um show, porque ele nos convida de uma forma elegante, de uma forma objetiva, a pensarmos, a refletirmos. E isso é importante porque o que ele vai dizer é exatamente o que precisamos fazer. Então, vamos à leitura, iniciando pelo texto evangélico, como eu disse, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, e diz: Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aí Emmanuel no texto diz: analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa do ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. Forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins que se destina, mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Eu achei magnífico esse texto. Bom, na verdade, todos são fantásticos, mas esse, pela forma como Emmanuel nos chama a atenção, o quanto é importante a nossa compenetração, a nossa atenção no que fazemos diariamente e, em especial, ouvir. Perceberam no texto como ele chama bem a atenção para ouvir? É maravilhoso. Começa pelo texto evangélico, lá de Tiago, né? Que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então veja que é ouvir, não é? E poucos de nós usa esse artifício ou tem essa paciência e tolerância de ouvir. E eu lembrei de um detalhe, me corrija se eu estiver errado. Dizem que uma das grandes qualidades é ouvir, não é, Djalma? Dizem que é importante você ouvir os lamentos, não é, do outro, dar o ombro, como dizem. E veja que no início do texto, Emmanuel tranquilamente dá um passeio aqui quando ele diz, olha, analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É fantástico, não é? Ele manda que você analise o que você está ouvindo, que você reflita e você pondera após tudo isto, né? É magnífico, porque muitos poucos de nós sabem ouvir realmente, né? E quando ouve, não pondera. Aí ele diz: é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes.
sugestões e situações que a rodeiam. Então, às vezes você está ouvindo a pessoa, mas não está dando atenção, não está captando realmente a sugestão, não é? Não está sentindo a situação. Isso é um fato. Bom, o conselho de Emmanuel, para mim, aqui ele é fantástico. Mas na frente ele diz: somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Perfeito. Aquele que não sabe ouvir, obviamente, não vai saber falar, né? Ele nunca ouviu. Então, eu acho que Emmanuel, para mim, é um dos maiores espíritos no contexto de trazer na filosofia espírita os aconselhamentos e as diretrizes com segurança para que possamos caminhar. Porque esse texto, como eu disse no início, eu nunca tinha atentado desta maneira. Eu sabia que era importante ouvir, mas não como Emmanuel enfatiza. Aí ele continua no texto. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Olha que coisa. E é uma verdade, não é? Eu fico assim, imaginando como seria conversar diretamente com o espírito dessa monta, não é? Porque nós somos pequeninos ainda, temos até o direito de errar, isso é fato. Nós podemos cometer deslizes, nós podemos, às vezes, cometer nossas gafes, mas o que ele diz aqui é maravilhoso. Se aprendermos a ouvir, nós vamos corrigir um monte de coisas miúdas que nos atrapalham ainda, não é? Aí ele continua. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredora oportunidade. Realmente, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não escutam umas às outras. Elas não se ouvem. E daí surge essa desinformação, esse desentendimento. Parece uma torre de Babel. Um diz uma coisa, o outro entende outra. Por quê? Porque não está dando atenção, porque não está dando o devido respeito à conotação que o outro está colocando na sua fala, naquilo que ele está passando para o outro. Aí ele continua e diz: e forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Então veja que muitas pessoas até dizem, né? Ah, eu tenho pavio curto. Ah, eu sou muito explosivo. Realmente, eu me enquadro um pouquinho aí. Às vezes eu reconheço que meu temperamento ainda é meio frágil, né? Eu preciso agora atentar mais para isso aqui. Essa lição me deu uma pequena pauladinha na canela, porque é importante demais isso que nós estamos lendo aqui agora. Porque o que Emmanuel coloca é exatamente o que nos faltava. E ele diz com a maior clareza que quem não ouve não sabe passar a informação, não vai adquirir experiência. Não é? Mais adiante ele diz: sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter tempo para pensar, refletir, ponderar. Essa ira vai perder a força, você vai cair na razão, você vai tomar consciência de tudo aquilo que você misturou, porque quando nos acontece algo dessa natureza de explodir, é porque você misturou tudo e talvez tenha entendido algo que não bateu, penso eu. E aí ele dá esse conselho maravilhoso. Espera, deixa, né? Aí mais na frente ele diz: porquanto, por vezes surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Olha aí. Né?
sensatez, você se acalmar. Tem, claro, nós não somos blindados ainda para isto, não estamos nesse patamar. Às vezes, alguma pequena palavra, e falar em pequena palavra, eu lembrei de um ditado da nossa época, Djalma, e Matos também. O camarada engole um boi e engasga com um mosquito, né? Eu acho que Emmanuel está se referindo a isso em outras palavras, e realmente é verdade. Porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Então, quando você se acalma, quando você bota os pés no chão, a coisa muda. Mesmo que você esteja com raiva, mas o pensamento está lhe dando de volta o equilíbrio e mostrando que aquilo está se diluindo. É maravilhoso. Se todos nós lêssemos esse texto mais acuradamente, iríamos aprender muita coisa e colocar em prática, principalmente. Aí, chegando ao final, ele diz: tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Aquilo que a doutrina deixa para que todos possam ver, ouvir e ler. Que todos nós não só estamos aqui na quitação de débitos, estamos também em missão. Claro que não é a missão de um Chico Xavier, de um Divaldo, não. Seria muita pretensão nossa invejar isso aí. Mas a nossa missão, mesmo pequena, é uma tarefa que às vezes nós não damos conta, pela nossa pequeneza ainda. E isso tem que se admitir. Eu admito que eu não estou ainda em condições de certas situações, porque a minha natureza ainda não está nesse nível aí. E muitos, né? Até nos admiramos quando encontramos pessoas assim, rapaz, eu queria ter essa paciência, né? Eu queria ser assim. É maravilhoso você reconhecer. Quando você admite, diminui 50% aí da carga. Porque essas falhas, esses defeitos, como podemos dizer, são as famosas mazelas morais. E que mazelas, viu? Porque não estão conosco de agora. Não. Desde o começo da estrada. Então, tem muito tempo que se vem lutando com isso. Mesmo sendo chamado a atenção lá atrás de outras formas, agora está chegando dessa maneira, de uma maneira clara, objetiva, direta, que não lhe machuca, mas ao mesmo tempo puxa a orelha, não é? Porque a forma como o Emmanuel diz é como que está puxando na orelha e falando com a pessoa. E o bacana é isso, sabe? É essa forma como o Emmanuel usa essa disciplina, não é, que ele mantém. E aí o faz ser uma autoridade que merece todo o nosso respeito e reconhecimento, claro. Mas é como eu disse, eu tenho que admitir. Quando eu admito, o exemplo do viciado, né? O viciado nunca é viciado. Não, eu fumo muito pouco. Não, eu bebo final de semana. Não, a droga eu uso só quando vou para uma. Quer dizer, tudo mentira. A gente sabe que ninguém tem controle sobre vício, seja ele qual for. Então é isso. Quando eu admito, realmente eu preciso um tratamento, eu preciso parar, eu preciso ir aos poucos, não é? Quantos têm a capacidade e competência de dizer isso? Falo eu por causa própria, né? Eu sou alcoólatra, estou abstêmio há 33 anos. Quer dizer, 33 anos. Mas quanto tempo eu passei usando álcool? Então, eu admito que realmente eu perdi a estribeira, né? Eu não usava o álcool só para lavar a mão, não. Eu tomava banho. Então, na verdade, a gente precisa ter essa criatura verdadeira e refletir. Reflete, pensa. Agora, eu tenho que pensar com direção, com objetivo. Se eu pensar escondendo meus defeitos, passando a mão, não vai resolver. Eu tenho que pensar, realmente, as pessoas estão certas, eu faço isso, eu tenho que reconhecer. Realmente eu vou deixar de fazer isso. Aí sim, aí você vai tomar a direção e vai conseguir
reverter esse quadro. Porque, de outra forma, não funciona. O egoísmo, a vaidade. Isso não são coisinhas pequenas como imaginamos, não. Isso vem de muito tempo. Não é um hábito qualquer, não. Não é não. Isso está impregnado no nosso ser, lá dentro, nas entrefolhas, como diríamos, do nosso perispírito. Lá, e para onde for, vai. Enquanto você não tirar, vai estar lá. Então, é isto que precisamos fazer, essa viagem interior, e o título é bem sugestivo: Convém refletir. E olha que outros credos religiosos, ou até as filosofias, falam que a reflexão ela é importante. Os iogues, né, conseguem entrar num estado zen, né, se concentrar ao ponto de não sentir dor, de reduzir batimentos cardíacos. Isso é o quê? Isso é um domínio do seu ser, o controle, né? Que poucos de nós, diga-se, de passagem, conseguem, pelo menos numa discussão, não perder o equilíbrio. É muito raro, muito mesmo. Então, essa calma, essa paciência, essa reflexão ao ouvir, porque o processo é aqui, como Emmanuel diz, somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante. Olha aí. Às vezes o camarada está dizendo uma coisa, mas eu estou pensando noutra, aí eu nem entendo o que ele está dizendo e nem resolvo o que eu estou pensando. E aí há essa divergência de compreensão, a Torre de Babel que eu falei. Um fala uma língua, outro fala outra, mas estão falando o mesmo idioma. Mas eu não tenho tolerância, paciência para ouvir. E às vezes nem quero. Então, quando eu admito, eu sou ruim de ouvir, eu não sei ouvir as pessoas, isso é bom. Porque você vai começar a praticar, exercitar isso, porque é para o meu próprio favorecimento. Não é só o fato de eu estar ouvindo o outro que eu estou fazendo bem a ele, não. A mim também. Porque muitas vezes a história que o outro está contando, ela toca em algum ponto lá atrás, em algum momento meu. Quantas vezes a gente está ouvindo a história de uma pessoa e lembra, né? Lembra de um fato assim que, por uma palavra ou duas que a pessoa disse. Então é nesse sentido que ele diz. Então é preciso que se tenha esse controle, esse equilíbrio, né? Olha como ele diz lá, olha, sempre disposto a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que rodeiam. É assim que funciona. Então, por isso que é difícil se dar conselhos, não é? Muitas vezes uma pessoa lhe procura e pede um conselho, mas você não está lá no cerne da questão. Você está fora, não é? E seguindo o adágio popular, só quem sabe onde o sapato aperta é quem está calçando. Só quem sabe onde o calo dói é quem calça o sapato, não é? Mas, se eu já calcei um sapato apertado, se eu já tive um calo, eu tenho o que ele chama aqui de experiência para, não é, fazer uma reflexão. Então, eu imagino que, como no meu pé doía, como o sapato me atrapalhava, o outro deve estar passando pela situação. E aí eu vou dar a minha sugestão, porque nem sempre um remédio que é bom para mim é bom para o outro. Então, eu digo que deveríamos ter muito cuidado quanto a isso, porque é melhor ouvir. Ouvir. Vai ouvindo, vai refletindo, porque, como ele diz aqui, tem que refletir, tem que baixar esse temperamento, sair dessa vibração agitada para poder você sintonizar melhor com aquele que vos fala, com o assunto que ele está tratando, a forma como ele está lhe passando. Tudo é importante. Eu vejo assim, muitas vezes você está numa dificuldade, não encontra saída. Aí fala com alguém. Mas aquele alguém também está perturbado e não disse nada. E você está trazendo para ele o quê? Mais problema. Não é assim? Mas se ele souber ouvir, ele vai separar o dele e o do que ele está ouvindo. Isso é refletir e ponderar. Porque eu não misturo as coisas. É fácil? Claro que não. Mas não é impossível.
esse exercício nos dará habilidade suficiente para que possamos passar adiante, né? E é isso que Emmanuel traz. Tem muita coisa nesse texto. Olha, se nós formos pensar aqui, vamos passar metade da noite falando, porque, na verdade, eu não tenho metade do que Emmanuel está cobrando aqui ainda, né? Mas já estou com o alerta ligado após ler isso aqui, porque realmente ele chama a atenção, realmente ele convida, como eu disse, ele convida pegando na sua orelha. É magnífico. Emmanuel tem essa habilidade em falar de coisas, porque isso é sério. As pessoas talvez imaginam, isso é uma bobagem, a gente. Não, é sério. Isso é muito sério. Porque, como eu entendi aqui, não é só importante porque eu estou ouvindo o outro, não. É importante porque eu estou ouvindo. Isso é que é o ponto. Então, no início, ele já deixa bem claro as opções que você tem. Analisar, refletir e ponderar são modalidades do ato de ouvir. E quem é que, né? Quem é que usa dessa forma? Poucos. Pelo menos eu não, confesso que não consigo ainda. Estou tentando, estou aprendendo. Porque é na lida diária, como ele diz aqui, no caminhar que você vai adquirindo essa experiência, você vai começando a saber ouvir e saber, principalmente, falar. Porque, na verdade, nós estamos num ambiente que muita gente esquece, e as vibrações são pesadíssimas ainda. É um planeta de expiações e provas. O próprio Jesus avisou que estaríamos num mundo de aflições, se eu entendi errado, né, Djalma? Onde haveria choro e ranger de dentes. O mestre Jesus disse isso. Mas no final ele diz: olha, mas tenha calma, como ele dissesse assim: eu venci, vocês vão vencer também. Mas vamos ter que passar por isso. E como é que eu suporto tudo isso? Aprendendo a ouvir. Porque eu vou trabalhar minha tolerância, minha paciência, meu respeito, minha solidariedade. Estou aprendendo também com quem está falando comigo. Isso é maravilhoso. Eu achei esse texto fantástico. Tem muita coisa para se falar. Agora eu preciso de tempo, porque aqui você começa a pensar e vai saindo, porque tem muita informação aqui. Emmanuel trouxe um pequeno texto, mas tem um cabedal aí de conhecimentos que a gente fica. Eu fico eufórico, sabe? Porque eu queria poder trazer tudo de uma vez, mas infelizmente tem que ir aos poucos, porque realmente é muita informação, né? E no final, por exemplo, quando ele diz isso, tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Quer dizer, eu me preocupo com tantas, mas tem uma definida que talvez eu não esteja cumprindo. Estou preocupado com as outras, com a dos outros, e esta minha específica, talvez eu não tenha ainda alertado para ela. Vai? E isso é fato porque quando você escuta as conversas das pessoas, né, as lamentações, você percebe que às vezes é uma fuga da responsabilidade, né? É uma omissão daquilo. E é isso que Emmanuel está dizendo. E é maravilhoso. Eu digo sem medo de errar. Esse pequeno texto me trouxe agora um, um tchan muito, muito legal. Me deu mais uma força. Eu agora já vou poder analisar, já vou poder refletir, já vou poder ponderar de maneira diferente, porque esse texto realmente ele me deu um alerta, ele acendeu mesmo a sirene da minha consciência. Então, eu vou depois ler de novo com mais calma e realmente é um texto maravilhoso. Era isso que eu tinha, meus amigos, para comentar sobre esse pequeno texto. Espero que eu não tenha omitido tanta coisa que deveria ser dita, mas, infelizmente, tenham paciência comigo e me ouçam. Aprenda a refletir nas palavras que tu disseste, né, Gemiro? Gemiro, é o seguinte, essa frase, né, refletir e ponderar, ela é importante em todos os campos da nossa vida. É um caso furioso, entendeu, Djalma? Porque, por exemplo,
as pessoas são tão agitadas que às vezes eu estou dizendo uma coisa, a pessoa também está dizendo a mesma coisa com outras palavras e termina entrando em choque. A mesma palavra, e rapaz, para aí, vamos parar, escuta o que é que eu tenho para dizer. Aí quando a gente diz, agora diga o que é que você está dizendo, aí vai ver a mesma coisa. Então as pessoas não têm, olha, boa noite aí, Marisete, valeu, Marisete, companheiro de estudo e de trabalho. Melhora para você e para a sua perna, meu amigo. Então, o que é que acontece? Esse texto, Emílio, você foi feliz quando disse que ele está presente em todas as situações da nossa vida. Se a pessoa parasse para refletir, para ponderar, com certeza muitas guerras, né, não existiriam, muitas misérias, muitas doenças não existiriam. A gente mesmo seria mais feliz, porque a gente vive num mundo, né, de materialismo. E o importante é, muito embora a gente queira ser espiritualizado, mas a verdade é uma só, a gente tem que refletir. Nós estamos muito longe de ser espiritualizado. Estamos iniciando, como diz o ditado, né? Mas já é uma grande coisa. E bom é aquelas pessoas como você e como o Djalma agora que está falando, que está ouvindo, e eu também, para fazer cada vez mais, refletir sobre as coisas e ponderar. E isso aí está pareado, né, com aquela história que diz assim, 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Então, a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais, 2 olhos para ver mais e uma boca para falar vendo. Mas aí a gente fala o contrário, a boca da gente é 3 olhos, é 3 ouvidos, a gente nem espera, a gente às vezes perde muita coisa por causa da impaciência, por causa não tem vamos dizer assim, a hombridade de refletir sobre aquilo. Vem o orgulho, vem a vaidade, vem o ego, o amor próprio, muitas coisas, né? Se a gente parasse, fizesse contar até 10, botar um pouquinho de água na boca e contar até 10 mentalmente, muitas coisas não ficaria. Mas é como você diz mesmo, é texto para fazer uma palestra de 3, 4 horas, viu, meu amigo? O cara for falar mesmo, item por item, é um bocado de coisa. Pois é, Djalma, quer comentar alguma coisa? Quero não, foi muito boa a explanação de Argimiro e a sua, muito boa.